Obrigada por acompanhar esta edição especial de 2 horas da I24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo em Tel Aviv. Um cessar-fogo no Irã. E agora, conversa sobre um cessar-fogo no Líbano, menos de 48 horas após o início desta trégua de 2 semanas entre os Estados Unidos, Irã e Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anuncia que Israel está abrindo negociações diretas com o Líbano o mais rápido possível para focar no desarmamento do Hezbollah e estabelecer relações pacíficas entre Israel e Líbano. Ontem mesmo, quarta-feira, Netanyahu prometeu publicamente continuar atacando o Líbano com força, enquanto o exército lançava a onda mais intensa de ataques contra o Hezbollah desde a operação dos BIPs. Enquanto os Estados Unidos e Israel dizem que o cessar-fogo no Irã não está ligado a um cessar-fogo no Líbano, autoridades iranianas argumentam que está sim e ameaçam encerrar o cessar-fogo e manter o Estreito de Hormuz fechado se os ataques ao seu grupo aliado não cessarem. Veja o que disse o primeiro-ministro Netanyahu hoje à noite. Queridos moradores do Norte, tenho orgulho de vocês. Vocês continuam firmes. Gostaria de dizer a vocês, não há cessar-fogo no Líbano. Continuamos a atacar o Hezbollah com força, e não vamos parar até restaurar a sua segurança. Nossas grandes conquistas, tanto no Irã quanto contra o eixo do mal, trouxeram uma mudança histórica no status de Israel na região. Elas também mudaram nossas relações com países antes inexistentes. Após repetidos pedidos do governo libanês para abrir negociações de paz conosco, instruiu o gabinete ontem à noite a abrir negociações diretas com o Líbano para alcançar 2 objetivos. Primeiro, desarmar o Hezbollah. E o segundo, um acordo de paz histórico e sustentável entre Israel e o Líbano. Israel está mais forte do que nunca. O Irã está mais fraco do que nunca. Já consegui firmar 4 acordos de paz com países árabes e pretendo conseguir mais. Paz verdadeira. Paz baseada na força. As forças de defesa de Israel também estão alertando nesta noite que o Hezbollah pode ampliar seu alcance de disparos além das comunidades do norte e tentar atingir o centro do país também. Militares informam que manterão o público atualizado se houver mudanças nas diretrizes do comando da frente interna. Temos muito a discutir. No estúdio comigo estão o analista de segurança Jacob Leppen, apresentador do Liban Assessment e o correspondente sênior da I24 News em inglês, Owen Alterman. Senhores, realmente uma atualização de notícias surpreendente, quando pensávamos que estávamos em meio a um cessar-fogo e que talvez pudesse haver outro cessar-fogo também na frente norte. Owen, explique pra gente as últimas informações sobre essa nova via diplomática anunciada. Quem está no comando? Quando essas conversas vão acontecer? E o que acontece com o estágio atual dos confrontos se essas conversas realmente acontecerem? Certo, Nicole Yorubsar. Primeiro, os detalhes das conversas e depois a questão dos combates durante as negociações. Na terça-feira em Washington, conforme nosso canal irmão em hebraico relatou, Yehiel Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, lidera a delegação israelense e Nicole, embaixadora do Líbano nos Estados Unidos, lidera a delegação libanesa. Ela tem um currículo impressionante, então será interessante ver as contribuições que trará de sua perspectiva e de seu país para a mesa de negociações. O mediador com o embaixador dos Estados Unidos no Líbano, Michel Issa, e com o apoio dos Estados Unidos. É interessante, pois Emmanuel Macron claramente entrou nessa disputa. E a França praticamente já foi tirada dessa disputa, ou empurrada para fora, se preferir. Os Estados Unidos assumiram a liderança nisso, com ambos os países indo para Washington para que as conversas acontecessem lá. Aliás, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, nesta tarde, horário de Israel, atualizou 3 chanceleres europeus sobre o andamento das conversas. Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, Itália e Grécia. Notavelmente ausente está Jeanne Barrot, a ministra das Relações Exteriores da França, que não participou. O foco das conversas do primeiro-ministro Netanyahu, tanto em sua declaração quanto recentemente, é o desarmamento do Hezbollah. Mas de forma mais ampla, Nicole, pelo menos, segundo Netanyahu, há um potencial acordo de paz entre Israel e Líbano. Isso está sendo amplamente visto como resultado de pressão dos Estados Unidos.
Acredito que exista uma forte justificativa de política própria para o governo israelense agir assim. E nos primeiros dias da guerra, foi amplamente divulgado que Netanyahu enviou seu confidente próximo, Ron Dermer, para cuidar desse assunto e começar a sondar e preparar o terreno para conversas como essa. O governo libanês não desarmou o Hezbollah e talvez nem tenha conseguido, mas, ao menos no início da guerra, fez os discursos certos e disse o que era esperado. Quanto ao cessar-fogo, Netanyahu tem sido muito categórico. Acabamos de ver isso. Não haverá cessar-fogo no Líbano. Seria politicamente inviável aqui em Israel, depois que as pessoas na fronteira norte continuam passando dia após dia em abrigos. Ficaram muito desapontados ao ver o poder de fogo do Hezbollah, achando que ele estava bem mais enfraquecido após os combates do outono de 2024. Foi divulgado que Netanyahu disse aos Estados Unidos e Trump afirmou que Netanyahu está comprometido com uma postura mais discreta sobre o Líbano. Então, Nicole, talvez algo entre um cessar-fogo total e a recente operação israelense em grande escala pareça suficiente para os Estados Unidos. Será que isso basta para o governo libanês autorizar negociações em Washington na próxima semana? Muito interessante como tudo está se desenrolando. Yakov, estávamos em uma trégua antes da guerra com o Irã recomeçar e o Hezbollah retomar os disparos contra Israel. O que mudaria em uma nova trégua? Na anterior, o Líbano já deveria ter desarmado o Hezbollah ao sul do rio Litani e afirmou ter cumprido. Então, o que seria diferente agora? O que mudaria seria a presença de forças terrestres das FDI em grande número no sul do Líbano, controlando a segurança até o rio Litani. Essa é a grande diferença. Nós não tínhamos isso em 2024 e agora temos. Além disso, centenas de milhares de residentes xiitas do sul do Líbano deixaram o sul do Líbano. Eles evacuaram. Eles atenderam ao chamado das FDI. E isso significa que o Hezbollah não tem seu sistema de escudo humano. O Estado Sombra dos iranianos do Hezbollah gastou anos e muito dinheiro construindo no sul do Líbano, mas isso basicamente acabou. Essas são grandes diferenças. Além disso, acrescento que recebemos muitas mensagens contraditórias sobre o modus operandi israelense no Líbano. E embora eu ache perfeitamente legítimo que a liderança decida mudar ou ajustar seu nível de operações de acordo com considerações muito complexas, o que não é legítimo, na minha opinião, são fontes dizendo que tudo vai continuar normalmente, inclusive os combates que temos visto. Se não for esse o caso, o povo israelense merece saber o que deve esperar. Eles merecem transparência e devem ser informados sobre o que Israel planeja fazer daqui para frente. Eu não estou duvidando em nenhum momento da legitimidade da liderança para tomar decisões e fazer ajustes. Duvido da legitimidade de não sermos transparentes com o público e não dizermos o que devemos esperar ver no Líbano daqui para frente. Porque há várias mensagens sendo divulgadas, inclusive de Washington e do próprio presidente Trump, de que as coisas vão ser diferentes. Esses ataques aéreos não serão na mesma escala dos anteriores. Acho que o público merece respostas claras e não há razão para negá-las. Owen, até agora, pelas declarações que ouvimos do governo libanês, eles se recusam a participar dessas conversas entre os Estados Unidos e o Irã, argumentando que só o Líbano fala em nome do Líbano. Isso é interessante porque o Irã tentava envolver o Líbano nas conversas. O governo libanês tenta se distanciar dessas conversas, mas ainda pressiona por um cessar-fogo em seus próprios termos? Exato. E os iranianos, Nicole, afirmam que o Líbano deve integrar o cessar-fogo. Nos últimos minutos, o Ministério da Defesa do Kuwait, aliás, está dizendo que está sofrendo um ataque de drones a instalações essenciais no país, presumivelmente vindo do Irã. O Irã justifica manter o Estreito de Hormuz fechado, talvez até pelo ataque de drones, supondo o envolvimento do Irã, alegando que o cessar-fogo não está sendo respeitado, já que o Líbano está fora dele. Veja como isso é importante para os iranianos e assim para o campo anti-Hezbollah no Líbano, que enxerga isso como uma luta pelo futuro do país e quem o representa. Há muito a ganhar para o governo libanês ao se pronunciar. É preciso coragem para manter diálogo aberto com Israel. Israel, obviamente, não é tão popular em todos os setores do país, mas o governo vê isso como uma forma de afirmar sua própria soberania e seu próprio controle em oposição ao Irã. No fim das contas, o Irã ainda tem o trunfo de Hormuz e a capacidade de atacar. Então, será que o governo libanês vai conseguir se desvincular do cessar-fogo? Quanto apoio ele receberá dos governos europeus, que, sejamos honestos, foram basicamente excluídos desse processo?
Conseguirá o cessar-fogo exigido como pré-condição para a conversa? São algumas perguntas em aberto. Já recebemos declarações de observadores externos, como países europeus e a comunidade internacional, comentando sobre a nova operação das FDI no Líbano, o que não surpreende. Muitos já condenam as ações de Israel. Nossa correspondente Joe Brown tem mais detalhes. Apesar dos ataques aéreos israelenses em todo o Líbano, aliados e adversários têm preocupações semelhantes. As Nações Unidas logo condenaram os ataques. Tanta carnificina. A nossa, depois de concordar com um cessar-fogo com o Irã, é inacreditável. Eles pressionam a Austrália desde Israel. A escalada precisa parar. Acho que todos nós sabemos que não existem soluções militares em situações como essa. Desescalada e diálogo são urgentemente necessários para evitar mais sofrimento. O Irã considerou isso uma violação do cessar-fogo e ameaça sair das negociações da SAJD em Islamabad. Segundo o vice-primeiro-ministro iraniano, os paquistaneses impediram que o Irã atacasse Israel após os ataques ao Líbano, buscando manter a calma antes das negociações. O Qatar condena os ataques brutais. Já a Turquia voltou a pedir desescalada. Líderes mundiais aliados de Israel pediram a inclusão do Líbano no cessar-fogo. Claro, é uma paz frágil, mas queremos que ela leve a um acordo. O governo australiano também acredita firmemente que isso deve se aplicar ao Líbano também. Ministros das Relações Exteriores europeus criticaram Israel de forma mais direta. Eu acho que o que Israel fez ontem com essa escalada de ataques foi completamente errado. Estes ataques são mais impactantes, pois enfraquecem o cessar-fogo temporário alcançado ontem entre Estados Unidos e Irã. Antes da escalada no Líbano, que as forças de defesa de Israel chamam de Operação Escuridão Eterna, a opinião global sobre Israel já era fragmentada. Esse novo capítulo do conflito, não importa como Israel o apresente, fará pouco para reconstruir sua reputação. Vamos agora para a frente norte para uma atualização com nossa correspondente da i24 News, Balik Sladin, ao vivo de Kiryat Shmone, no norte de Israel. Kali, me diga o que você viu na frente norte hoje. O Hezbollah continua lançando foguetes e drones em direção a algumas dessas comunidades na fronteira. Mas agora, as forças de defesa de Israel alertam que pode haver uma ameaça também para o centro do país. Sim, exatamente. Então, o Hezbollah começou às 6 da manhã. Nesta manhã, com ataques de drones e foguetes contra as comunidades do norte de Israel, em direção a Kiryat Shmon e também à Galileia Ocidental. Nas últimas horas ocorreram várias rajadas de foguetes em direção à Galileia Ocidental, especialmente na Aria, uma das maiores cidades da área. E os foguetes foram interceptados e o restante caiu em áreas abertas. A grande maioria deles sempre é interceptada e não causa nenhum dano ou vítima. Esse é o caso hoje, mas com certeza há a continuidade desses ataques de foguetes e drones. E as sirenes aqui para as comunidades do norte tornam a vida aqui muito, muito difícil e desafiadora. Porque eles precisam ficar dentro ou ao lado de um abrigo quase o dia todo. Agora, em relação aos disparos em diferentes partes do país, essa é uma avaliação das FDI que foi emitida há algumas horas, ou cerca de uma hora, para os residentes do norte e também para o centro de Israel. Hezbollah ainda tem aparentemente os os mísseis superfície e eles realmente poderiam usá-los contra o centro de Israel. Aliás, na última hora, mais ou menos, estamos dizendo isso. Relatórios locais no Líbano dizem que as forças de defesa de Israel estão atacando em Sidon e em diferentes áreas no sul do Líbano. Ou seja, aparentemente a Força Aérea de Israel está tentando impedir o lançamento desses mísseis superfície. Até agora eles não lançaram esses mísseis, mas isso pode acontecer nas próximas horas. Dia agitado para os moradores do norte de Israel, como tem visto no último mês e meio. Então, Beli, o que eles acham sobre o anúncio do primeiro-ministro Netanyahu de que pode haver em Washington na próxima semana um cessar-fogo, ou pelo menos conversas que levem a um cessar-fogo? Exatamente. Então, a grande maioria, de acordo com pesquisas também em Israel, concorda que Israel deve continuar os ataques contra o Hezbollah.
Eles dizem que essa é a única maneira de impedir que o Hezbollah ameace as comunidades do norte de Israel. Mas, por outro lado, alguns dizem que pode haver negociações enquanto a fronteira ainda está ativa, ou seja, que as negociações devem continuar apenas sob fogo. E também estamos vendo algumas críticas a essa iniciativa do governo israelense hoje. O prefeito de Kiryat Shmona, Avichai Stern, que não está, é claro, politicamente alinhado com essa coalizão. Ele está mais próximo da oposição em Israel. De qualquer forma, ele disse que os iranianos pressionaram, os americanos decidiram e os israelenses aceitaram. Os moradores do norte de Israel não serão vítimas da chamada paz e nós não vamos ou não devemos nos render ao terror. Isso é o que Avichai Stern disse. Isso ecoa os sentimentos de muitos israelenses no norte. O que é importante para eles é que, de qualquer forma, se formos para negociações, que assim seja, mas as negociações devem continuar sob fogo. Aliás, o governo libanês, não oficialmente, pelo menos, de acordo com várias fontes que falaram à mídia árabe na última hora, está exigindo um cessar-fogo israelense, ou pelo menos a suspensão dos ataques aéreos contra alvos no Líbano. Para que eles concordem agora em entrar nessas negociações com Israel, novamente os israelenses estão dizendo que as negociações, se acontecerem, acontecerão somente sob fogo. Obrigada pelas atualizações do local. Após quase 24 horas de calmaria, as defesas aéreas do Kuwait tentam novamente derrubar drones em seu território, segundo o Ministério da Defesa local. Este parece ser o primeiro ataque iraniano a um país do Golfo desde quarta-feira, mostrando a instabilidade do cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita ligou para o ministro iraniano pela primeira vez desde o início da guerra, buscando restaurar segurança e estabilidade na região. Enquanto isso, cresce a pressão sobre o Irã por causa do Estreito de Hormuz. A CEO da gigante estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, ADNOC, diz que a hidrovia continua praticamente fechada, acusando Teherã de usar o acesso como uma ferramenta política, em vez de permitir a navegação livre. Para aprofundar o tema, recebemos Ahmed Kouzé, consultor político da Kouzé Associates, direto do Bahrein. Ahmed, eu achei que iria te perguntar sobre finalmente vermos um dia tranquilo no Golfo, mas na última hora descobrimos que não é bem assim. O que esse último disparo em direção ao Kuwait nos diz sobre o estágio atual desse cessar-fogo? Na verdade, o cessar-fogo ainda não está em vigor, já que ainda não há uma data de início nem de término para ele. Isso foi apenas mencionado pela mídia e desde que foi anunciado, os Estados do Golfo ficaram sob fogo iraniano até o último disparo no Kuwait. Especialmente porque hoje Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e acho que foram os Emirados que também ficaram sob fogo iraniano hoje. Então, que tipo de cessar-fogo é esse? Quando se trata da estabilidade de toda a região, além do cessar-fogo, precisamos ver um fim à agressão iraniana. Durante a guerra, vimos isso e vimos até onde eles estão dispostos a ir. E isso nunca pode acontecer de novo depois desta guerra. Então, qual é a reação a um cessar-fogo, se é que podemos chamar assim, se esses estados do Golfo continuam sendo atacados pelo Irã? Eles têm esperança de que as negociações possam levar ao fim disso? Ou eles temem que as negociações possam deixar o Irã ainda no poder e ainda com a capacidade de lançar esses ataques contra esses estados? A percepção no Golfo é de cautela geral. Nós entendemos que essas são negociações sérias, mas pelas experiências passadas sabemos como os iranianos funcionam e entendemos o quão agressivos eles são e até onde podem chegar. Nada pode detê-los. Portanto, deve haver basicamente o uso adequado da força, especialmente com tudo o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, tudo o que está acontecendo em Israel hoje, tudo o que aconteceu no Kuwait há poucas horas. Tudo isso nos dá mais um motivo, basicamente, para pôr fim à agressão deles. Não é algo fácil de se fazer, mas não há outro caminho. Como
Como essa guerra mudou o futuro das relações dos estados do Golfo com o Irã? Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita ligou para Abbas Araqi, ministro das Relações Exteriores do Irã. Essa ligação foi um aviso ou um sinal de que as relações podem voltar a algum tipo de normalidade? Não existe isso de normal. Quer dizer, mesmo depois que a guerra acabar, vamos encontrar uma nova normalidade. Como isso seria? Tenho certeza de que as coisas vão mudar. As pessoas estão falando até sobre como teremos um tipo diferente de relacionamento quando se trata do Ocidente. Quando se trata do Oriente, aqui estou falando da China, da Rússia, assim como do próprio Irã, nada será igual, isso é certo. Ninguém vai conseguir dormir tranquilo sabendo que o Irã pode atacar a qualquer momento com ou sem cessar-fogo. Especialmente foi a forma como eles entraram na guerra, envolvendo o Golfo em seus planos cruéis, basicamente. E isso acontece porque eles nos atacam diariamente. Quanto tempo vai levar para esses estados do Golfo se recuperarem, repararem os danos e lidarem com os danos contínuos à infraestrutura? Já existe alguma ideia da extensão da destruição nesta fase? Até agora, os números apresentados falam de algo entre 100 a 190 bilhões de dólares em todos os estados do Golfo. Então, para reparar isso, vai levar anos, claro. Vai exigir planejamento orçamentário, replanejamento, cortes de custos em várias áreas. E o que não permite que isso aconteça é a agressão contínua. Como hoje, por causa dos ataques a 3 grandes instalações petrolíferas na Arábia Saudita, a produção caiu em 600 mil barris por dia. Quer dizer, esse é um lado. Por outro lado, estamos falando do grande problema do Estreito de Hormuz, que ainda está bloqueado. Então, tudo isso vai contribuir para quanto tempo vai levar até entendermos quando poderemos nos recuperar sem uma guerra. A médico Zai, sua perspectiva é fundamental, já que os disparos aos estados do Golfo seguem, mesmo com o cessar-fogo. Obrigada por participar hoje na I24 News. Voltando aqui ao estúdio com Yaakov e Owen. Owen, que mensagem isso envia ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? O fato de que os iranianos ainda estão disparando em direção aos estados do Golfo, o fato de que o Estreito de Hormuz não está aberto, mesmo que todo o objetivo desse cessar-fogo temporário de 2 semanas fosse abrir o Estreito de Hormuz em primeiro lugar? Que mensagem isso envia ao presidente dos Estados Unidos? É um teste para Trump. Os iranianos tentam impor condições, principalmente sobre o Líbano, mas talvez em outros pontos também. É um teste real para Trump. Brett McGurk, ex-funcionário do governo Biden, disse isso hoje mais cedo na CNN. Nicole, isso. Ele acha que se o Irã não abrir o estreito, os Estados Unidos não devem ir às negociações em Islamabad. Porque isso simplesmente premiaria o mau comportamento do Irã e seria um sinal de fraqueza americana diante da força iraniana. E que os Estados Unidos deveriam estar dispostos a pelo menos adiar o processo, não avançá-lo, não dar aos iranianos o prêmio que eles desejam, que seria ter um vice-presidente americano indo se encontrar com eles para conversas diretas. Sem que o Irã adote ações concretas no Estreito de Hormuz, especialmente se Netanyahu for mais discreto sobre o Líbano, como Trump comentou hoje. Isso é uma violação grave do acordo por parte do Irã. E, aliás, Nicole, isso não é apenas uma questão entre os Estados Unidos e o Irã. Sabe, quando Trump veio a público e disse que talvez haja um sistema conjunto de pedágios com os Estados Unidos e o Irã cobrando pedágios no Estreito de Hormuz, isso poderia funcionar bem para o Irã e os Estados Unidos, mas não para terceiros. Os britânicos, do primeiro-ministro aos secretários de Relações Exteriores e Defesa, declararam publicamente que isso está fora de questão. É fácil entender por quê. Isso transformaria vias navegáveis internacionais em praças de pedágio. Para os britânicos, essa questão vem do século XIX, quando sua marinha abriu os mares e impulsionou a globalização. Seria um grande retrocesso para o sistema internacional, mostrando como o Estreito de Hormuz é importante não só para os Estados Unidos e a imagem de Trump, mas também para terceiros globalmente. O Estreito de Hormuz, Yaakov, como essa questão pode ser resolvida? Pois ouvimos isso do próprio presidente dos Estados Unidos. Tudo o que é preciso são ameaças do regime dizendo: colocamos uma mina aqui, colocamos uma mina ali, não passem por aqui. Só isso já é suficiente para causar esse grande bloqueio logo de início.
Então estamos falando de ação militar, onde seria necessário ter escoltas militares de verdade para que esses navios possam passar? Quais são as soluções? Existem duas maneiras de resolver isso. Uma, o próprio Irã para de fazer ameaças, aí há um acordo e o tráfego volta a passar pelo Estreito de Hormuz. A segunda maneira é o CENTCOM, o Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, junto com a Marinha dos Estados Unidos e todas as forças afiliadas sob seu comando, que vem simulando, treinando e se preparando para esse cenário há muitos anos e tem todas as ferramentas necessárias, incluindo a remoção de minas. A destruição das duas marinhas do Irã, que já aconteceu, a destruição da maioria das posições de lançamento de mísseis de cruzeiro ao longo da costa e assim por diante. Grande parte da capacidade iraniana de fechar fisicamente já foi eliminada, restando apenas ameaças. Ou os iranianos param voluntariamente com as ameaças em um acordo, ou o CENTCOM será ordenado a abrir o Estreito de Hormuz à força. Eles podem abrir uma rota por ali sem muito esforço. Eles têm todas as capacidades necessárias para fazer isso. Os Estados Unidos prefeririam muito mais não ter que se comprometer com outra operação marítima de longo prazo. Eles têm outras prioridades no mundo às quais querem dar atenção. Eles tentam ver se conseguem provocar alguma mudança de comportamento nesse regime. É isso que ocorre nessas conversas. Caso contrário, acho que a Marinha dos Estados Unidos abrirá o Estreito de Hormuz, e não será tão difícil quanto alguns pensam. Quanto a esse ponto de pressão, Owen, ainda quero voltar a ele porque os iranianos sabem que esse é um ponto de pressão que fez o presidente dos Estados Unidos sentar-se à mesa de negociações em primeiro lugar. Então, por que eles desistiriam dessa carta se perceberem que ainda podem tirar um pouco mais dela? Acho que a grande questão é o que você discutia com Jacob. O que os Estados Unidos têm para abrir o estreito? Porque se as Forças Armadas dos Estados Unidos conseguirem entrar e a um custo razoável e em um prazo razoável abrir o estreito, então eles deveriam fazer isso ou já deveriam ter feito para tirar essa carta dos iranianos. E se não conseguirem, então você está certo. Esse problema não tem solução fácil a curto prazo e exige medidas de longo prazo, independentemente do caminho escolhido. Mas veja, novamente, esse é um problema não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. E é um problema que vai muito além do Irã. Se isso é possível no Estreito de Hormuz, por que não em Bab al-Mandab, entre Iêmen e Djibouti? Por que não pode ser feito em outros lugares do mundo, como no Mar do Sul da China, mesmo com geografia diferente? Isso cria um precedente que não afeta apenas esse gargalo estratégico, com todo o impacto que tem na economia global. Mas Nicole poderia reverter significativamente a globalização no mundo. Por isso, esse é um dos motivos de tanta atenção. Certamente, os efeitos em cadeia de qualquer coisa que aconteça são sentidos em escala global. Senhores, fiquem comigo aqui no estúdio, vamos fazer uma pausa rápida aqui na I24 News. Mas quando voltarmos, vamos voltar nossa atenção para dentro do Irã, para o que esse cessar-fogo realmente significa para o próprio povo iraniano, especialmente em meio ao medo de uma repressão do regime contra qualquer dissidência interna. Eu trarei mais informações sobre isso logo após um rápido intervalo aqui na I24 News. Não saia daí, fique conosco. Obrigada por continuar conosco aqui na I24 News. Mesmo com o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã para os civis iranianos, a verdadeira ameaça pode não ser os Estados Unidos, mas sim o que acontece em casa, quando a guerra silencia. Autoridades em Teherã indicam repressão mais rígida à dissidência. Após a guerra de 12 dias em junho, vimos que um cessar-fogo pode transferir a violência para dentro do país, fazendo com que iranianos comuns voltem a ser o principal alvo de repressões brutais do regime. Além disso, as perdas econômicas começam a se delinear,
com avaliações de inteligência de fonte aberta, estimando que o Irã já sofreu mais de 140 bilhões de dólares em perdas nas últimas 6 semanas, o que significa mais incerteza e pressão financeira para os moradores de Teherã. Para aprofundar o tema, recebemos a doutora Sona Kazemi, professora assistente na Universidade de Wisconsin-La Crosse. Doutora Kazemi, os protestos em massa no início do ano foram provocados, em parte, pela frustração econômica. Agora, com essas grandes perdas após a guerra, como isso vai impactar os iranianos comuns? Por favor, deixe-me primeiro agradecer por realmente se importar com essa questão e por cobrir esse tema. É realmente raro ver pessoas no meio desse atoleiro de política e relações internacionais, outras políticas acontecendo, realmente se importarem com a realidade do povo iraniano, que está na clandestinidade, sendo a primeira vítima e o inimigo número 1 da República Islâmica. Como você deve se lembrar, os seus telespectadores podem se lembrar, depois do cessar-fogo de 1988 com o Iraque, uma guerra que durou 8 anos entre o Irã e o Iraque, no meio da qual eu nasci, na verdade. A Resolução 598 foi ratificada pelas Nações Unidas. E a República Islâmica, que era uma inimiga declarada de Saddam Hussein, acabou sendo levada à mesa de negociações para assinar um cessar-fogo, pois estavam ficando sem munição, entre outros motivos. Depois disso, em questão de semanas. Depois disso, eles realizaram o massacre mais violento de prisioneiros políticos e dissidentes no verão de 1988, muitos dos quais já haviam cumprido ou estavam cumprindo suas sentenças. 4.500 pessoas foram enforcadas e jogadas em valas comuns, na maioria das vezes em valas comuns. Ainda há pessoas que seguem desaparecidas desde então, vítimas de desaparecimento forçado, e as famílias não sabem onde elas estão enterradas. Então, agora é um momento muito assustador para os iranianos por causa desse precedente. Mesmo após a guerra de 12 dias com Israel, vimos que o Irã prendeu 20.000 pessoas sob a acusação de espionagem para Israel, e alguns deles foram enforcados. Então, sempre que a República Islâmica é humilhada no cenário mundial, ela desconta no povo iraniano e tenta compensar essa humilhação sacrificando o povo iraniano. E por outro lado, como você disse, os iranianos estão sofrendo com a alta inflação. Você sabe, a economia está entrando em colapso. Tudo está muito, muito caro. Toda vez que você vai ao supermercado, tem que gastar uma fortuna só para comprar alguns ovos. E sabe, se você for muito rico, talvez consiga comprar um pouco de carne. E o povo iraniano sabe que agora que a República Islâmica parece estar perto de chegar a um acordo, se é que isso vai acontecer com os Estados Unidos, as pessoas estão muito assustadas. As pessoas estão apavoradas, pensando no que isso pode significar para elas. O que o Estado vai voltar a tirar delas para compensar suas próprias perdas na guerra? Para onde isso vai levar? Lembre-se, a guerra Irã-Iraque estabeleceu o regime, ajudou o regime a se firmar como uma força real. E nós, como iranianas, temos medo de que essa guerra também faça o mesmo com o regime iraniano se for abandonada agora ou se um acordo for alcançado enquanto o regime não for derrotado e não for mudado, ainda estiver no poder. A Guarda Revolucionária Islâmica é sua espinha dorsal. Então isso vai tornar o regime ainda mais desafiador diante das potências mundiais, vendo-se como invencível e como um poder que nem mesmo os Estados Unidos e Israel conseguiram derrotar. Então isso é muito, muito perigoso. Dias perigosos e incertos para os iranianos. Não temos uma visão clara do que ocorre no Irã, pois houve quase um apagão total da internet. Quando poderíamos esperar ver a internet aberta novamente no Irã para termos uma ideia melhor do que realmente está acontecendo no dia a dia? O regime deve manter o acesso restrito pelo máximo de tempo possível?
Bem, essa é uma boa pergunta. Parte dos problemas econômicos que as pessoas estão enfrentando agora, além das sanções que foram impostas a nós nas últimas décadas, e até piores, sanções após o início da aventura nuclear, de Ahmadinejad e tudo mais. Mas agora muitos negócios estão perdendo muito dinheiro ou simplesmente têm que fechar suas portas por causa da falta de internet, certo? Há muitos negócios que dependem desses serviços e as pessoas ficaram cada vez mais pobres por causa desse corte de internet. Minha própria previsão é que o regime vai manter a internet cortada até que um acordo seja alcançado com os Estados Unidos, se isso acontecer nas próximas semanas. E se não, pode até prolongar esse corte. Eu mesma nem consigo ligar para meus familiares. Eu recebo ligações muito curtas, às vezes só dizendo que estão vivos e bem, algo tão simples assim. Caso contrário, as pessoas não conseguem se organizar. E parte disso é exatamente para impedir que eles consigam se organizar, protestar ou fazer qualquer coisa que possam fazer assim que os bombardeios cessarem. Outro objetivo que o regime está tentando atingir com isso é justamente controlar a mobilidade do seu povo, tanto a mobilidade política quanto a mobilidade física. Quero dizer, isso me lembra a juventude da SS durante o regime nazista, quando crianças, quase adolescentes, recebiam armas. Agora, é exatamente isso que o Irã e outros estados clericais fascistas estão fazendo, dando equipamentos de proteção e fuzis AK-47 para crianças e soltando-as nas ruas, como parte das milícias Basij, paramilitares, para ir assediar a população, abordar as pessoas como a Gestapo, pedindo documentos. Onde está o seu telefone? Por que você enviou aquela mensagem? O que você fez? Revistando as casas das pessoas, procurando terminais Starlink e às vezes prendendo pessoas, fazendo batidas. Ou seja, a única máquina que funciona muito bem sob a República Islâmica é a máquina de repressão, execução e tortura. Essa nunca para. Essa é uma máquina 100% eficiente. Enquanto o Estado está lutando contra, você sabe, o exército mais poderoso do mundo e a maior potência militar do Oriente Médio, que é Israel, ele ainda continua fazendo execuções. Doutora Sonar Kazemi, sua voz é fundamental para nosso público. Obrigada por participar hoje na I24 News English. Voltando ao estúdio com Owen e Yaakov, acabamos de ouvir que há crianças de 12 anos no Irã que estão armadas. Ao falar sobre o que pode acontecer nas ruas no futuro, quero mencionar algo que o presidente dos Estados Unidos disse ter tentado fazer: armar civis iranianos. Ele afirmou que tentou enviar armas, mas elas não chegaram aos civis iranianos. Mas isso realmente poderia mudar a realidade dentro do Irã? Ou isso só causaria uma guerra civil dentro do Irã após a guerra com o Irã? Acho que isso pode mudar a realidade aos poucos. O problema da mensagem sobre mudança de regime foi apresentá-la de forma irrealista, como objetivo de guerra. Na verdade, ao falar com planejadores militares, isso não era um dos principais objetivos de guerra, mas algo bastante desejável. Mas a ideia de que podemos mudar um regime rapidamente com poder aéreo simplesmente não é sustentada pela história ou pelos fatos. Agora, isso não significa que esse regime está seguro. Esse regime já absorveu centenas de bilhões de dólares em danos. A oposição teve algum acesso a armas, não sabemos quanto. Essas são operações clandestinas secretas, elas são classificadas. Temos que assumir que estão acontecendo. E olha, eu acho que o futuro do regime não é nada promissor. Porque quando eles pensarem em reconstruir sua infraestrutura militar, que levou décadas para construir, e ouvimos o almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, dizer que essa é uma derrota geracional, que quase 4 décadas de fortalecimento das forças foram atingidas de forma muito dura. Quando o regime iraniano precisar reconstruir isso, também terá que considerar os civis que antes subsidiava, em parte, com combustível e comida. Esses são dilemas existenciais, porque qualquer escolha que fizerem, ou vão acabar com uma população que não tem nada a perder,
ou vão basicamente negligenciar o fortalecimento das suas forças. Eles não vão conseguir fazer as duas coisas. Eles não conseguem fazer as duas coisas, então precisamos ser pacientes com esse regime e seu futuro. O futuro dele não parece promissor nem estável, mas isso não quer dizer que vai cair amanhã. Não é realista fazer as pessoas acreditarem que poder aéreo, poder naval ou poder de fogo de longo alcance pode causar mudança imediata de regime. A história mostra que não é assim, principalmente com um regime jihadista ideológico descentralizado criado para a guerra assimétrica. Então acho que há um problema real aqui em ajustar as expectativas do público. O regime nunca iria cair rapidamente. Por outro lado, isso não significa que seu futuro esteja garantido. Acho que precisamos ser pacientes e observar como as coisas se desenrolam. Ajustar essas expectativas do público é certamente algo que vimos aqui em Israel. Eu diria que isso também acontece em toda a região. Vou destacar alguns aliados da OTAN, pois o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já criticava a organização antes da guerra. Porém, a relutância dos países da OTAN em ajudar na guerra no Irã aumentou ainda mais suas queixas. O secretário-geral Mark Booty está em Washington tentando controlar os danos. Mas será que foi pouco e tarde demais? Nossa correspondente Joe Brown traz as informações. Feliz Páscoa! Após a tempestade, Donald Trump já escolheu seu próximo alvo, que ele critica abertamente há tempos. A OTAN está cometendo um erro muito tolo. E eu já disse há muito tempo que, sabe, eu me pergunto se a OTAN estaria ao nosso lado. Foi um grande teste, porque não precisamos deles, mas eles deveriam estar lá. Trump se irritou com a postura dos aliados da OTAN na guerra com o Irã. Ele criticou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer por não atuar nas operações militares, mas o Reino Unido autorizou americanos a usarem suas bases aéreas. O mesmo não pode ser dito sobre a Espanha, que bloqueia aviões e navios americanos em 2 bases militares conjuntas entre os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha fechou seu espaço aéreo para aviões dos Estados Unidos e a França barrou Israel de usar seu espaço aéreo para transferir armas americanas para a guerra. Quero dizer que a OTAN nos tratou muito mal, lembrem-se disso, porque vão repetir esse comportamento. Se algum dia precisarmos deles, e espero que nunca precisemos, eu não acho que vamos precisar deles. Eu não acho que eles possam fazer muita coisa. De acordo com reportagens da mídia americana, Trump está avaliando se retira as tropas americanas do território da OTAN. O presidente voltou a ameaçar, postando no Truth Social em letras maiúsculas. Lembrem-se da Groenlândia, aquele grande pedaço de gelo mal administrado. Trump observa a Groenlândia desde o primeiro mandato por sua posição militar estratégica e seus recursos naturais. Mas ela pertence à Dinamarca. Um ataque americano seria contra um país da OTAN. De acordo com o artigo 5 da OTAN, um ataque a um país é um ataque a todos. E isso poderia levar a uma guerra total entre as nações da OTAN e os Estados Unidos, seu maior contribuinte. Trump disse que a OTAN só entende quando é ameaçada, mas essas ameaças são realmente sérias? O secretário-geral Mark Rutte está nos Estados Unidos se reunindo com o secretário de Estado Marco Rubio. Ele afirmou compreender a insatisfação do presidente com a aliança e já avisou aos europeus que Trump exige compromissos sobre o Estreito de Hormuz. Com a Europa querendo evitar o conflito, Trump pode ter sua ameaça novamente desafiada. Mas esta vez será um teste para ver se ele está disposto a se virar sem uma ajudinha dos amigos. Agora estamos com Jennifer Kavanagh, pesquisadora sênior e diretora de análise militar da Defense Priorities, falando de Washington. Jennifer, essa visita foi construtiva, podemos chamar assim? Ou ainda existem grandes lacunas entre os Estados Unidos e seus aliados da OTAN neste momento? Bem, parece que a última visita do secretário-geral foi, na verdade, bem ruim. Logo depois, o presidente Trump criticou a OTAN na Truth Social, dizendo estar muito chateado com a atuação deles na guerra com o Irã e que decepcionaram os Estados Unidos. Normalmente, há declarações positivas ou coletivas de imprensa conjuntas sobre a OTAN após essas reuniões, mas desta vez isso não ocorreu. Então, na minha opinião, a reunião foi muito ruim e o presidente ainda está muito irritado com a forma como os países da OTAN responderam durante a guerra no Irã. Trump agora exige compromissos mais concretos dos aliados, em poucos dias, para proteger o Estreito de Hormuz. Mas como isso funcionaria na prática? Será que os países europeus realmente querem assumir esse papel, já que ainda não o fizeram? Não está claro para mim se os países da OTAN têm capacidades para ajudar nessa situação. A capacidade naval deles não é tão grande a ponto de terem muito para disponibilizar, e eles têm suas próprias ameaças e preocupações na região do Atlântico Norte, que é realmente onde deveriam estar focados.
Isso não impede que enviem navios de guerra ou outros recursos à região para tentar ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Mas não tenho certeza se seria suficiente ou se seriam os tipos de capacidades necessárias para o que seria uma operação realmente difícil. É mais realista pensar que eles poderiam atuar em um cenário pós-conflito, oferecendo outro tipo de apoio. Mas, voltando, acho improvável que a Europa forneça muito, ao menos no curto prazo. Eles foram muito contra essa guerra desde o início. E o argumento deles é justo, que, em primeiro lugar, eles não foram consultados sobre isso antes de começar. Em segundo lugar, isso foge ao escopo do Tratado da OTAN, que não foi criado para esse fim. Em terceiro lugar, o Estreito de Hormuz estava aberto antes dos Estados Unidos iniciarem a guerra. Ele está fechado porque os Estados Unidos iniciaram uma guerra desnecessária com o Irã, causando o bloqueio no Estreito de Hormuz. Então, esse realmente não é um problema que envolva os países europeus. Esse é um problema criado pelos Estados Unidos. E é um pouco injusto o presidente Donald Trump agora pedir aos aliados da OTAN para tirá-lo de uma situação que ele mesmo criou, sendo que ele tem sido bastante duro com eles no último ano ou mais do seu segundo mandato. O que o presidente dos Estados Unidos espera, então, dos aliados da OTAN? Se eles não podem fornecer ajuda militar na região, qual é o equilíbrio de poderes que os Estados Unidos esperam dos aliados da OTAN e o que poderiam receber em troca? Bem, eu acho que o que ele está procurando está meio fora de alcance. É algo que é impossível. Se ele acredita que eles têm capacidade naval para resolver o que os Estados Unidos não conseguem, o que pede não é algo que a Europa possa oferecer. É possível que ele fique satisfeito com declarações de apoio mais significativas, com a remoção de quaisquer limitações ao uso de bases na Europa pelos Estados Unidos. Essas medidas poderiam amenizar a situação, mas seriam politicamente impopulares na Europa. Além disso, não está claro o que a Europa ganharia em troca. E eu acho que, neste momento na Europa, a sensação é de que não importa o que ofereçam ao Trump, ele continua intimidando eles. Ele continua voltando e pedindo mais. Então, essa estratégia inicial que eles tiveram no ano passado, de apenas tentar agradá-lo, de dar a ele o que ele queria, de concordar em gastar mais, na verdade não deu certo. Em vez disso, isso levou a ameaças cada vez maiores. Agora, há ameaças contra a Groenlândia, que voltaram, e há ameaças de sair da OTAN. Então eu acho que, em algum momento, os líderes europeus estão chegando a uma decisão, que é, vale a pena continuar tentando agradar o presidente? Ou eles têm que simplesmente aceitar que os Estados Unidos estão se afastando e, pelo menos sob Trump, a OTAN simplesmente não funciona? Jennifer Kavanagh, ótimos insights. Obrigada por participar hoje na I24 News English. Outra frente que não se acalmou no último mês e meio, e essa é Gaza. As forças de defesa de Israel afirmam ter realizado vários ataques direcionados na faixa, matando um terrorista da Jihad Islâmica Palestina que invadiu Israel durante o massacre de 7 de outubro e estava planejando um ataque contra as forças israelenses que operavam no norte de Gaza. As forças de defesa de Israel mataram um terrorista do Hamas que era jornalista da Al Jazeera. As forças de defesa de Israel dizem que Mohamed Washa era membro do braço militar do Hamas, ajudava a produzir drones e foguetes e transferia armas por Gaza. Agora contamos com a correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, Ariel Ossaran, para mais informações. Ariel, o que mais pode contar sobre as figuras eliminadas pelas forças de defesa de Israel e as operações em Gaza? Sim, Nicole, com o foco do mundo no Irã, no Golfo, no Líbano, é Gaza que ainda continua ameaçando Israel, com ataques israelenses contínuos contra operativos do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, que ameaçam Israel e que no passado já atacaram Israel. Vou começar pelo operativo do Hamas, que também atuava como jornalista da Al Jazeera. Um dos muitos foram eliminados pelas forças de defesa de Israel. Mohamed Washa era um repórter de destaque da Al Jazeera, mas também era um alto operativo da ala militar do Hamas, especificamente na unidade de produção de armas. Na verdade, nos últimos anos, as forças de defesa de Israel divulgaram informações sobre o Washa, ligando-o ao Hamas,
por meio de dados obtidos no próprio laptop de Washak. Então, não há. As forças de defesa de Israel não ficaram surpresas ao saber que ele era um membro do Hamas, assim como a mídia não ficou surpresa ao descobrir que ele realmente era um operativo do Hamas. Mesmo assim, há muitos que negam essa ligação. E isso foi ontem. Mas hoje as forças de defesa de Israel dizem que eliminaram um membro da Jihad Islâmica Palestina que participou do massacre em Nar Aloj no dia 7 de outubro. Assim como outros 3 membros do Hamas no norte de Gaza. Isso mostra que o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, eles não só estão reafirmando seu controle sobre o povo palestino dentro da faixa de Gaza, mas continuam a representar uma ameaça para Israel. Continuam tentando reconstruir suas capacidades na faixa de Gaza, esperando tirar proveito da atenção global desviada. Mas no que diz respeito à atenção das forças de defesa de Israel, ela ainda está muito focada em Gaza, assim como no Irã, no Líbano e nos outros frentes. Sim, a atenção global pode não estar focada na faixa de Gaza. Ariel, qual é o status do cessar-fogo? O Conselho da Paz pressiona pelo desarmamento do Hamas? Qual a novidade? Eles já deveriam ter se desarmado há meses. Eles deveriam ter se desarmado há meses no Conselho da Paz. Quem é que ainda lembra desse órgão? Dizendo que enquanto o Hamas não se desarmar, não haverá reconstrução da faixa de Gaza. E ainda assim, até hoje, o Hamas diz que o desarmamento está fora de questão. A declaração mais recente, feita na semana passada pelo porta-voz militar do Hamas, Abu Baida, o segundo com esse nome, reiterou a rejeição do Hamas em negociar qualquer coisa relacionada às suas armas. O que basicamente coloca toda essa situação, toda essa implementação do cessar-fogo em um impasse. No entanto, mais uma vez, a atenção global que está voltada para outros lugares impede qualquer pressão internacional significativa. Se você mencionou o Conselho da Paz, esse é o novo órgão internacional de Trump. E assim, com a atenção de Trump desviada, ele não vai fazer esforço algum para tentar levar isso adiante. E enquanto isso, são as pessoas de Gaza que continuam sofrendo sob o governo brutal do Hamas. E o Hamas continua a usar esse tempo para reconstruir suas capacidades e se reagrupar. Ariel Alström, obrigada pela cobertura e pelas informações recentes. Voltando aqui para o estúdio, Owen, enquanto estamos conversando agora, o novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, está fazendo uma série de postagens no Twitter. O que o novo líder supremo está de fato dizendo? Certo, dizendo várias coisas. Nicole, claro, ainda não vimos Mujtaba Khamenei, só vemos os tweets e declarações dele por escrito, especialmente nas redes sociais, onde há muitos tweets. Vou focar em 2 para ser breve. Um é sobre Hormuz. Ele afirma que eles vão ampliar o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz. O que exatamente isso significa? Provavelmente veremos isso em breve, se isso mostrar um líder realmente do controle. O segundo ponto, também interessante e digno de nota, talvez menos imediato do que Hormuz, mas mais estratégico, é o fato de ele se dirigir aos chamados vizinhos do sul do Irã, ou seja, os Estados Árabes do Golfo, do outro lado do Golfo Pérsico, ou Golfo Árabe, dependendo de qual lado do Golfo você está olhando. Disse basicamente que eles deveriam abandonar os Estados Unidos, repensar essa relação e, em resumo, integrar a esfera de influência do Irã. Nicole, como temos dito ao longo da guerra, esses são países que têm uma política muito cuidadosa ao longo das 6 semanas de combates ativos até agora. Como sempre disse, eles não sabem quem vencerá a guerra e precisam ajustar seu equilíbrio entre Estados Unidos e Irã conforme os resultados. Estamos aqui, pelo menos em um intervalo, se não no dia seguinte, então esses países vão ter que tomar essa decisão. E Mujtaba Khamenei, de forma pouco sutil, diz que o Irã seguirá pressionando e quer vê-los em sua esfera de influência, não na americana. Fico curiosa, Yaakov, sobre como seria aumentar a pressão sobre os estados do Golfo, já que o Irã segue atacando-os mesmo com o cessar-fogo. Como de fato esse aumento de pressão ocorreria? Acho que é basicamente isso. No fim das contas, o Irã parece estar mirando no elo mais fraco da corrente aqui.
Também está indo atrás do que parecem ser os estados do Golfo militarmente mais fracos. O que está tentando fazer? Está tentando mostrar que, enquanto o Líbano não tiver um cessar-fogo, eles vão criar problemas no Estreito de Hormuz e nos estados do Golfo sem assumir isso publicamente, mas chegando muito perto de fazer isso? Essa é a equação que eles estão colocando na mesa? Talvez, quem sabe? Sabe, se conectarmos os pontos, parece que eles evitaram atacar Israel porque temem a resposta de Israel, mas não temem os estados do Golfo. Então talvez isso faça parte de uma equação iraniana maior. Eles estão tentando forçar um cessar-fogo no Líbano, ameaçando toda a estabilidade do Golfo. Talvez seja isso que estamos vendo aqui. Nicole, eu disse no início da guerra que o Irã mantinha a economia global refém pelo Estreito de Hormuz e com um esquema de extorsão contra os estados do Golfo. Se você olhar a linguagem precisa do tweet de Mubusta Bakamili, acho que vai entender o que quero dizer. Certamente são desenvolvimentos interessantes quando se trata do novo líder supremo, embora ainda não tenhamos visto ele pessoalmente. Mas você está certa, continuamos pelo menos lendo algumas das palavras dele. Senhores, fiquem comigo aqui no estúdio, vamos fazer uma pausa bem rápida aqui na I24 News. Mas ainda temos uma hora inteira de cobertura para discutirmos os últimos desdobramentos deste cessar-fogo em andamento. O que isso significa para o Irã? O que significa para os Estados Unidos? O que significa para Israel e para o Líbano? Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais depois de um rápido intervalo aqui na I24 News. Não saia daí.